vereadores presentes. Iniciando o expediente da sessão, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 54 da Diretoria do Executivo, que é da nova redação a dispositivos que especifica da Lei número 2.195, de 5 de setembro de 2007, que dispõe sobre a criação de normas gerais a microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do município, regulamentada a Lei Complementar Federal número 128, de 19 de dezembro de 2008, que cria a Sala Empresa Fácil, isenta de taxas e emolumentos ao microempreendedor individual e da outras providências, e do projeto de sanitária em estabelecimentos que de origem animal vegetal. Esses projetos foram encaminhados para análise das comissões competentes do Legislativo. Foram apresentadas as indicações de números 73 e 74. Não havendo mais matéria para o expediente, a palavra ficou livre e, após o uso da mesma por diversos vereadores, passou-se para a ordem do dia. E não havendo matéria a ser deliberada, novamente a palavra ficou livre. Após o uso da mesma por alguns vereadores, o senhor presidente convocou a todos para participarem de audiência pública de discussão do projeto de lei número 53 do Diretoria do Executivo, que estima a receita fixa 2012, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 26, de 9 às 19 horas, no plenário deste Legislativo. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, do que para constar eu, José Vanderlei Barreira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Pega uma caneta. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os favoráveis à ata da sessão anterior permaneçam como estão, os contrários que fiquem em pé. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações números 75 e 76 de 2011, de autoria dos vereadores Jair Breno Sobrinho. Indicação número 75/2011. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie iluminação na rotatória da SP 267. Justificativa: o referido local é de difícil acesso à noite, uma vez que não se consegue identificar a rotatória. Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2011, Jair Breno Sobrinho, vereador. Indicação número 76/2011. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie a limpeza da caixa de contenção da estrada do bairro Taquarussu, próximo às propriedades dos senhores José Graciano e Antônio Furlan. Justificativa: a referida caixa está assoreada, necessitando de limpeza para o correto objetivo de contenção de águas. Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2011, Jair Breno Sobrinho, vereador. Todas as indicações serão encaminhadas ao Executivo. Desculpa pela nossa falha em detectar a presença aqui do ilustríssimo senhor prefeito municipal, ao qual nós convidamos para compor a mesa. Por favor, Walter. Marina assinou. Solicito ao primeiro secretário a leitura das moções de congratulação, número 6 e 7 de 2011, de autoria do vereador Jair Breno Sobrinho e Maria do Carmo Cristiano Lima. Moção de congratulações. Moção número 6/2011. O vereador Jair Breno Sobrinho, nos termos do artigo 157 e seguintes do regimento interno dessa Casa de Leis, vem externar moção de congratulações à doutora Juliane Souza Nogueira Machado, médica clínica geral e gastro, pelos serviços prestados frente ao PSF do Jardim Santa Inês. Após lida e votada esta moção, requeiro seja encaminhada à doutora Juliane Souza Nogueira Machado
Sala de Sessões, em 22 de setembro de 2011, Jair Briene Sobrinho, vereador. Moção de congratulações, número 7/2011. A vereadora Maria do Carmo Cristiano Lima, nos termos do artigo 157 e seguintes do regimento interno dessa Casa de Leis, vem externar moção de congratulações ao professor Roque Lima de Freitas, pelo lançamento do livro Poesias Incompletas. Filho de Itaberá, nascido em 1952, foi bancário por 9 anos, formado em matemática e pedagogia, professor e coordenador pedagógico e diretor da Escola Guido de Taquarituba. Lançou oficialmente na noite de sexta-feira, dia 9 de setembro, sua primeira obra literária com o título Poesias Incompletas. Assim, após lida e votada, seja esta moção de congratulações entregue ao professor Roque Lima de Freitas. Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2011, Maria do Carmo Cristiano Lima, vereadora. A referida moção número 6/2011, de autoria do vereador Jair, a médica doutora Juliane Souza Nogueira Machado, está em discussão. Em votação, os favoráveis à referida moção permaneçam como estão, os contrários que fiquem em pé. Está aprovada a moção número 6/2011, de autoria do vereador Jair Briene Sobrinho, a doutora Juliane Souza Nogueira Machado. Moção de congratulações número 7/2011, de autoria da vereadora Maria do Carmo Cristiano Lima, ao professor Roque Lima de Freitas. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que fiquem em pé. Está aprovado também a moção número 7, de autoria da vereadora Maria do Carmo Cristiano Lima, ao professor Roque Lima de Freitas. Não havendo mais matéria para o expediente, novamente a palavra fica livre, a qual o vereador dela quiser fazer uso da palavra. Luiz Gonzaga de Macedo. Maria do Carmo. Patrícia Boletti. Jair Briene Sobrinho. Aparecido Dias Balduino. Pedro Novaes. Odair do Vera Mota. Senhor presidente. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos então ao expediente. Consta na pauta o projeto de lei número 54/2011, de autoria do Executivo, da empresa Fácil, que dá nova redação ao dispositivo que especifica da Lei nº 2.195, de 5 de setembro de 2007, que dispõe sobre a criação de normas gerais às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do município, regulamenta a Lei Complementar Federal 128, 19 de dezembro de 2008, cria a sala da empresa Fácil, isenta de taxas e emolumentos o microempreendedor individual MEI e dá outras providências. Referido projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pelos vereadores Jair Briene Sobrinho e Odair Oliveira Mota, e pela Comissão de Finanças e Orçamento, pelo vereador Odair Oliveira Mota e vereadora Maria do Carmo Cristiano Lima. Ambos pareceres dispensa a apreciação, passando ao projeto. Em discussão o projeto. Em votação os projetos. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que fiquem em pé. Está aprovado o projeto de lei número 54, que cria e dá nova redação à Lei 2.195. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, novamente a palavra fica livre, a qual o vereador dela quiser fazer uso. Luiz Gonzaga de Macedo. Maria do Carmo. Patrícia Aparecido Boletti. Odair Oliveira Mota. Jair Briene Sobrinho. Aparecido Dias Balduino. Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos presentes. Daí. Gostaria de, nesse momento extenso, eu quero dizer que nosso município está em pleno andamento aí de tantas melhorias advindas aí de emendas e de convênios
tanto da esfera estadual como da esfera do âmbito federal, onde nesse ano ainda nós teremos aí importantes obras a serem iniciadas, que esperamos ver completamente concluídas, algumas ainda no final desse ano, outras no início do ano e outras ainda pelo seu tamanho, pela sua dimensão, até lá para o meio do ano que vem. Isso vem coroar aqui o trabalho de meus nobres colegas que estão conseguindo, através de seus representantes, tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como no Congresso Nacional, fazer com que esses deputados não esqueçam de Itaberá e que só lembrem Itaberá quando aqui vem angariar votos. É nossa responsabilidade escolhermos nossos candidatos que sejam comprometidos com Itaberá. E eu fico feliz, prefeito Walter, de nós podermos estar dando essa contribuição, que não é mais que obrigação nossa, mas a gente fica feliz quando uma semente que a gente coloca junto, ela prospera e cria seus frutos. E eu que venho de alguns partidos políticos aí no decorrer de 30 anos de jornada política, venho aqui externar de público que com as movimentações partidárias que estão ocorrendo e que se encerrarão até o dia 30 desse mês, para as possíveis eleições do ano que vem, eu estou comunicando oficialmente aqui que eu estarei deixando o meu partido PR e estarei adentrando as fileiras do Partido dos Trabalhadores. Gostaria de deixar bem claro que será talvez minha contribuição com responsabilidade para que ainda neste restante de ano de 2011 e integralmente em 2012, quando ainda estaremos nesse mandato legislativo, eu espero contribuir ainda mais, acompanhar todas as reivindicações junto à esfera federal, através desse partido que está me acolhendo, a quem eu já antecipadamente agradeço a confiança deles nesse convite e que muito me honra. Então, a partir do dia 29, eu estarei já representando o PT aqui nessa casa e pretendo fazer da melhor forma, imbuída nos princípios partidários e fazer com que eu possa ser uma ferramenta ao bem de Itaberá. Obrigado, senhor presidente. Só lembrar que hoje nós realizamos a audiência pública do orçamento, às 7 horas, publicado na pauta, e já fechado o ato. No final, então, da sessão, foi protocolado também nessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaberá, Eliette Gino, portadora do título eleitoral, 392.582.203 São Paulo, morador e residente da Rua São José, 138, bairro Jardim Espanha, Itaberá, São Paulo, vem muito respeitosamente a presidente de Vossa Excelência requerer o uso da palavra em plenário desta Câmara Municipal na data de 26 de setembro de 2009, em sessão camarária ordinária, para que essa cidadã possa levar ao conhecimento dos nobres edis dessa Casa de Leis as argumentações, motivação e explicações que, se fizerem necessário, face a citação de meu nome em sessão ordinária realizada em 29 de agosto de 2011, deixando margens a questionamentos no seio de nossa sociedade sobre a competência e cumplicidade com os interesses públicos dessa profissional no exercício da profissão. Nesses termos, pede deferimento, Itaberá, 22 de setembro de 2011, tutora Eliette Gino. A cidadã teve o despacho deferido e fará uso nesse momento da palavra. Doutora. Está ligado lá, não?
Está ligado o microfone lá? Alô. Excelentíssimos senhores vereadores. Excelentíssimo senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos. O motivo do meu comparecimento a essa Casa Legislativa está relacionado aos assuntos que me dizem respeito e que foram tratados na sessão da Câmara do dia 29/8/2011. Gostaria de iniciar falando um pouco das minhas origens. Eu sou a 9ª filha dos 11 filhos nascidos de uma família de pai operário e mãe doméstica, os quais tinham como uma base religiosa forte, e o princípio maior sempre foi ensinar que o caminho para vencer está na honestidade e nos estudos. Este, tomado por mim ao longo de toda a minha vida e retransmitido esses princípios às minhas filhas, ambas estudiosas e íntegras. E sendo assim, refuto vossas palavras, senhor presidente, ditas na sessão do dia 29 de agosto de 2011, pois não me cabe a mim as suas advogações. E pelos meus princípios de criação, eu não conseguiria de maneira alguma reproduzi-las ou baixar-me ao mesmo tom e nível. Não foi sem sacrifício que estudei e cursei a faculdade de medicina. Ingressei já no meu primeiro vestibular de educação e concluí a faculdade de medicina sem nenhum ressalto, pois apliquei e aplico os ensinamentos dos meus pais em todos os momentos da minha vida. Eu escolhi a especialização em ginecologia e obstetrícia e medicina fetal por idealismo e por ser criada num seio familiar onde se ensina que quem dá a vida e a vida em si próprio é o maior bem do ser humano. Além de acreditar que poderia, posso e poderei continuar sendo útil às gerações futuras, como um profissional ímpar, que nos momentos mais complicados, tendo segundos para resolvê-los, que nesses segundos, em minhas mãos, a vida está a vida. E não tenho tempo de pensar em que palavras usarias para justificar os desígnios de Deus, pois nossos anseios e desejos médicos são os de nunca perder uma vida, e ainda mais, como é de conhecimento de todos, uma grávida é uma verdadeira mensageira de Deus. E essa mensagem já trouxe por diversas vezes neste mundo e nessa cidade, nesses 15 anos à frente da maternidade. Esta mensagem de Deus, nesses meus 15 anos, já ultrapassou os 5.000 partos efetuados nessa cidade. Eu não ouvi em nenhum momento, quando o senhor, durante a fala do senhor, essa ponderação. Isso, para mim, como profissional e ser humano, por ser o senhor um presidente, uma pessoa que acompanha nossas dificuldades, sabe da dor que me causou com suas palavras na sessão do dia 28 de 8. Querer responsabilizar-me pelos fatos descritos por Vossa Senhoria, uma vez que o senhor tem conhecimento de que não havia mais, naquele momento, os nascimentos de crianças em Itaberá pelo convênio SUS. Por conseguinte, logicamente, não havendo o nascimento, não há obrigatoriedade da retaguarda de ginecologia e obstetrícia. E tudo isso pela falta de recursos a serem repassados ao hospital para manutenção da maternidade. Problema esse que não nos cabe, nós, profissionais da saúde, resolver. Quando cheguei aqui, encontrei várias dificuldades, mas nunca esmoreci um milímetro sequer
de minha missão de trazer novas vidas ao mundo. Acompanhando desde o início a saúde da gestante e a formação dos bebês, para que esses viessem ao mundo com saúde, trazendo alegria a seus pais. Indo além, assumi a responsabilidade técnica da Santa Casa desse município. Deparei-me com a maioria dos partos sendo realizados de forma precária, sem as condições necessárias e obrigatórias para um bom nascimento, ocasião em que o índice de mortalidade infantil era na ordem, aqui no município, de 41%. Lutei, modifiquei, quebrei resistências, enfim. Nos 4 anos seguintes, tivemos um grande sucesso. Essa curva de mortalidade passou a ser decrescente, atingindo a marca 0, apesar das improvisações, e que na época sabíamos que não era o ideal. Contudo, nós conseguimos, junto com os colegas plantonistas, que ora serviam de auxiliares, ora funcionavam como anestesista, alcançando assim nosso objetivo, salvamos muitas vidas. Nunca deixamos o tempo ou a falta de recurso sobrepor as nossas responsabilidades, pois todos nesse município acompanham as fases difíceis do nosso hospital, necessitando de interferências financeiras continuamente para o seu funcionamento. E eu e meus companheiros médicos sempre estivemos ali. E o senhor presidente não fez nenhuma menção na sua fala no dia 29 de agosto de 2011. Para relembrar também, passo a descrever abaixo a trajetória da nossa luta médica para que não se fechasse a maternidade. Senhoras e senhores, essa luta esbarra numa ação que não depende de nós médicos, porque atualmente a Secretaria Estadual da Saúde vem exigindo o cumprimento da permanência de um corpo técnico padrão, formado por um médico obstetra, por um pediatra, anestesista, permanecendo durante 24 horas no hospital, visando assim melhorar a segurança no atendimento às gestantes do Estado de São Paulo. Esta determinação, senhoras e senhores, não parte de nós médicos, e sim da lei. Lei que os políticos colocaram como padrão no Estado de São Paulo. Razão essa pela qual a maternidade de Itaberá está impedida de realizar partos com convênio SUS. Convênio SUS, somente o convênio SUS, não extensivo aos partos particulares. Todo esse processo já tramita e é de conhecimento dessa Casa Legislativa desde 12 de janeiro de 2010, conforme ofícios enviados à Comissão de Saúde dessa Casa. Senhor presidente e senhores vereadores, todos sabem que a Santa Casa, por várias vezes, através de ofícios endereçados a essa Câmara, buscou informações sobre o apoio, o que faríamos em relação ao cancelamento do convênio SUS na Santa Casa. Me surpreende, então, essas falas feitas no dia 29/8, e mais ainda, que também eles tinham conhecimento, porque eu recebi, juntamente com vocês, o ofício do número 062, do dia 22/6/2011, do senhor José Luiz Gonçalves, que é o diretor administrativo do Hospital de Itaberá, que falta verbas para efetuar o pagamento de profissionais e também por falta de profissionais no município para compor essa equipe mínima exigida pela saúde. Dizendo também, nesse mesmo ofício, que não haveria mais partos conveniados pelo SUS e que seria de responsabilidade do município organizar o serviço de transporte dessas gestantes para a maternidade de referência. Já preocupada com a situação e já prevendo esse futuro próximo, que se confirmou na fala do dia 29/8, eu procurei, sim, o representante do Ministério Público
para comunicar as dificuldades que a Santa Casa vinha apresentando em relação ao translado dessa gestante, uma vez que não foram, até aquela presente data, não haviam sido definidas as responsabilidades de cada um dos profissionais que deveriam estar envolvidos nessa ação de transferência. Com isso, aconteceram reuniões essas, na tentativa de encontrar soluções para esse impasse, onde se reuniram o prefeito do município, o procurador jurídico do município, a secretária de saúde, o administrador da Santa Casa e o promotor de justiça, definindo, então, um plano de ação para a transferência das gestantes para a maternidade de referência, que era de conhecimento, então, que a Santa Casa fechava suas portas para os conveniados do SUS e que as autorizações IHs para os partos seriam transferidas definitivamente para a Santa Casa de Itapeva. Causou-me muita tristeza, senhor presidente, o fato de ser divulgado pela rede mundial, internet, informações erradas, tendenciosas e desrespeitosas, principalmente a mim, como profissional, e a saúde desse município, onde nos colocam como culpado pela política pública da saúde do município, e onde todos sabem que nós, médicos, que não somos nós, médicos, que definimos o uso do dinheiro público. E, ademais, o médico é um ser humano, igual a todos aqui. E, como tal, consegue realmente estar em vários lugares, como disse, mesmo que num espaço físico que é o nosso hospital. Novamente, senhor presidente, pois não há responsabilidade de qualquer que sejam os profissionais que atendam no Hospital de Itaberá. Sabem, vossas senhorias, e conhecem bem, todo mundo já conhece o nosso espaço físico do hospital. Nesse espaço nós temos um pronto-socorro, que mesmo em dia de semana, atende os pacientes que deveriam ser atendidos no PSF, nesse mesmo espaço físico, a 4 metros da sala de atendimento, onde fica o plantonista do pronto-socorro, nós temos a ala de emergência, que nesses últimos meses tem sido acionada constantemente, e este mesmo profissional que fica no pronto-socorro se desloca para atender. Consequentemente, essa fila de espera aumenta. Além disso, os nossos pacientes externados, os pacientes que estão internados, estão no leitos e berçários que ficam a 9 metros onde fica o plantonista. Este também são de responsabilidade do atendimento desse mesmo profissional, que dá o suporte à ala. Onde o senhor cita que ficam os médicos a 30 metros em seu quarto de descanso médico, o descanso médico é determinado pela Organização Mundial da Saúde. Nesse mesmo espaço onde fica o descanso médico, ficam também os quartos particulares, as internações particulares, que se acontecer uma emergência, até que se chegue o seu médico responsável, o plantonista também é responsável por esses pacientes. Além disso, nesse mesmo bloco, fica o centro cirúrgico e o neonatal, e os leitos onde ficam as gestantes. A verdade é que tudo isso é responsabilidade de apenas um plantonista. Acredito, assim, que respondo às suas falas do dia 28, em relação à responsabilidade. Eu sei muito bem que essa exposição, através da internet, cabe reparação. Trago, porém, a contrapartida para a fala, é lógico, do senhor, senhor presidente, que é o número de bebês que ajudei a vir ao mundo, somado à alegria e o agradecimento de incontáveis pais, avós, familiares gerais, com meu trabalho consciente e sério, dos mais de 15 anos, só nesse município,
Por outro lado, em âmbito civil e penal, citar nomes e condutas de alguém sendo a devida comprovação judicial dos erros dessa conduta e dos fatos, resulta, consequentemente, na necessidade de uma reparação. Portanto, para finalizar, aproveitando a oportunidade da fala do senhor presidente do dia 29/8/2011, onde novamente me coloco numa situação vexatória, haja vista até mesmo para tomar uma paciente, como ele disse, que uma paciente internada em uma outra unidade hospitalar, teria eu que extrapolar todos os limites do ordenamento médico. Como com certeza não insano, eu nunca teria tal atitude. É que eu apresento ao senhor presidente, o esposo da paciente, que Vossa Senhoria citou, e acredito que eles informaram de forma errada sobre a retirada de uma paciente do particular para trazer, do SUS, para trazer para o atendimento particular. Não fui eu, e sim foi o senhor que desrespeitou até os preceitos constitucionais, utilizando até de uma profissional que eu tenho certeza, que eu sei que eu sou uma profissional íntegra, para formalizar seu contexto político eleitoral, que com certeza não se deverá acompanhar da realidade dos fatos. E essa reparação, por mim, será cobrada. Mas estarei sempre pronta para colaborar com a saúde, da saúde de Itaberá, como sempre o fiz, desde que se tenham condições físicas e profissionais a respeito do profissional e pela sua equipe, bem como o quadro deste para se dividir conhecimentos e ações, que geralmente os casos chegados aos hospitais requerem, pois, senhores vereadores, lá nós não falamos, e sim salvamos vidas e não brincamos com ela. Obrigada. Primeiramente, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de parabenizar a doutora, agradecer a doutora pela forma que veio até essa Casa de Leis, pela coragem e de subir nesse plenário e dar as suas explicações. Fico feliz, doutora, por a senhora ter me respeitado, até desistir, vai desrespeitar o presidente, vai, de forma nenhuma. A senhora foi muito educada, a qual eu reconheço isso. Da mesma forma que a senhora tem todo esse histórico, eu não tenho histórico de médico. Eu tenho do menino que entregava jornal nas ruas da cidade. E vim de família humilde, que meu pai era açougueiro, e pelas declarações minhas de bens, dá para perceber todos os bens que eu tenho em meu nome. E conheci um senhor, me convidou a entrar na política, há muitos anos atrás, e descobri que a política era servir o povo e as pessoas. Quando eu falo, eu não falo na minha verdade. Eu estou no meus mandatos, terceiro mandato de presidente, e vou falar dessa forma bem tranquila, porque agradeço até o jeito que a senhora colocou, para isso não virar. E eu tenho uma cobrança por trás de mim. Eu não faço nada sozinho. Eu sou fiscal do dinheiro público, eu tenho que ver em cada lugar o que está acontecendo. E tudo que eu falo, sim, em rede mundial de internet, o que eu falar, a senhora tem todo o direito de ir no judiciário, me processar, pedir indenização. A senhora tem todo esse direito. Só que eu não falo coisas sem ter conhecimento. Eu não vou jamais sentar num lugar desse sem estar respaldado por documentos. Por isso, não são só minhas experiências que trouxeram a eu fazer cobranças. São documentos. Documentos que eu vou xerocar para a senhora, documentos formais, que eu acho que tem que abrir essa discussão e até levar isso aí. Acontece que, dando início
a todos esses documentos, eu tenho o documento do senhor José Luiz Gonçalves, que protocolou na Vigilância Sanitária de Itapeva, 23 de maio de 2011, o seguinte ofício. Em resposta ao ofício 116/2011, 18 de maio de 2011, venho informar o seguinte. Solicitou um médico aqui, o qual eu não quero citar o nome, mas na linha B, fala assim, quanto a doutora Eliette, depois a senhora pega junto aqui com a nossa secretaria. A situação será discutida na reunião marcada na terça-feira, 24 de maio, na Santa Casa, que terá a participação do prefeito municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara e Conselho Municipal de Saúde. Nessa reunião, além da problemática da falta de profissionais comprometidos com o município, não só os apontados, será debatido o fechamento na maternidade. Então, o senhor José Luiz respondeu para a Vigilância Sanitária que Vossa Senhoria não tem compromisso com o município. Está aqui, não sou eu. E eu até não acho que seja tanto. Numa outra notificação da Vigilância Sanitária, vimos por meio desse informar ao senhor José Luiz Gonçalves, da Secretaria de Saúde, que respectivamente é o prefeito, que todo o dinheiro que vai hoje nós votamos, foi 9 milhões, votamos, não deixando a audiência, 9.600.000 para a saúde. Para o ano que vem, nós já garantimos 8 milhões esse ano, né, voto investido. Ele, a Vigilância Sanitária, fez a seguinte questão em relação à pessoa de Vossa Senhoria. São documentos públicos que foram protocolados nessa Casa de Leis. Vimos por meio disso informar, essa é a Carmen Fernanda Rodrigues, diretora técnica de saúde do Grupo de Vigilância de Itapeva. Ela veio fazer em loco a vigilância. Vimos por meio desse informar que essa vigilância da Itapeva apurou irregularidades quanto à existência de atividades médicas sobrepostas, 2 ou 3 lugares, no mesmo horário, inclusive em municípios diferentes, com distância de aproximadamente 30 quilômetros dos profissionais médicos, doutora Eliette. Essa situação caracteriza risco à saúde pública. Carmen Fernanda Rodrigues, diretora técnica de saúde do Grupo Vigilância Itapeva, notificou a Santa Casa e mandou uma tabela, no qual eu não sei como, mas estava naquele cadastro do QNES, que é aquela mesma situação que passou no Jornal Nacional e tal, que esse plantão, pode subir, esse plantão estava a senhora das 7 ao meio-dia no consultório de Itaberá, na terça-feira, ao mesmo tempo fazendo um plantão na Santa Casa de Itaberá, recebendo também, ao mesmo tempo paga das 7 às 11 no Jardim Maningá de Itapeva, e recebendo um sobreaviso, pode falar, e recebendo um sobreaviso de gineco-obstétrica. Não, o QNES... Então, deixa eu só concluir que eu respeitei a senhora, tudo só comigo. Fora esses 3 argumentados pela vigilância, que a senhora está aí em 3 lugares ao mesmo tempo, que a senhora recebeu pelos 3, tem o 4º, que é o sobreaviso de gineco-obstetrícia. São 4 recebimentos no mesmo período pelo profissional. Só concluir que tem bastante... Deixa eu dizer. O QNES informa assim, o paciente, quando a gente está numa sala, ele verifica. Por exemplo, eu estou dentro do centro cirúrgico. Aconteceu muitas vezes. Eu estava dentro do centro cirúrgico. Sabe muito bem que nós temos 2 obstetras. Eu faço 15 dias e o outro obstetra faz 15 dias. Soma. Eu não estou o tempo todo aqui na retaguarda. Quando a gente está na sala do centro cirúrgico, na maioria das vezes eu não tenho pediatra, porque o pediatra ele mora a 30 quilômetros de Itaberá. E quando numa sala de parto eu preciso, o neném vai nascer, até ele chegar, não dá tempo, às vezes, na maioria das vezes não dá tempo. Risco de vida, eu faço mesmo, eu pego o feto. Consequentemente, o meu nome entra como pediatra.
Às vezes, muitas vezes, meu nome entra como pediatra, uma somatória, e cirurgião. Soma-se. Meu nome entrou também como anestesista, soma-se. Então, a partir do momento que a maternidade de Itaberá fecha, essa somatória eu perco uma média de 13 pontos no CNES. Tem que ser explicado direitinho isso. E, além do mais, eu sou concursada sim. Sou concursada. Faço 20 horas pela manhã aqui, em Itaberá, e 20 horas à tarde em Itapeva. Não é ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo. O meu horário é à tarde, no Jardim Maringá. Eu trabalho segunda à tarde, trabalho quarta à tarde e trabalho sexta à tarde no Jardim Maringá. Não sobreponho. Não sobreponho. Certo. Como está tudo sendo filmado, até gostaria que a senhora, todas essas justificativas, colocasse no papel, tudo. É lógico que nessa não é isso que você está filmando. Se eu tiver que me retratar, vou. Itapeva informou que é das 7 às 11, e aqui a senhora não é concursada por 20 horas não no município. Eu sou 35, não. Eu faço um sobreaviso às quintas-feiras. Às quintas-feiras, a partir das 17 horas. Mas a senhora é concursada por 35. Então vamos lá. Mas eu faço. Plantão. Aqui está o CNES da senhora. Até que pela lei. 12 horas. Isso. Eu posso falar? Eu não tenho nada a escolher. 12 horas no plantão em Itaberá. Faço plantão 12 horas na terça-feira. Faço plantão 24 horas no primeiro sábado. Faço plantão 24 horas no segundo sábado. Faço, sim, as quarta-feiras que eu não trabalho na rede básica de Itapeva, eu faço, sim, faço o AME. Faço porque eu tenho especialidade, estou no AME, sim. E no segundo sábado do mês, eu estou em Itapeva no plantão, sim. É impossível estar ao mesmo tempo. Isso, então, daí a vigilância mandou esses 3 horários, tá? E mais um quarto horário, que é o plantão de gineco-obstetrícia. E no CNES, todos os gestores públicos... O CNES, você sabe o que é? São auxílios. O CNES... Você sabe que o CNES aparece, ele vigia o profissional. O profissional. Eu errei, sim. Lógico que eu errei. Porque eu jamais poderia ter pego o neném. Eu jamais deveria ter pego o neném. Eu deveria ter feito o meu parto e deixado ali. O erro não é isso. Porque o meu ponto somou, aumentou bastante o meu ponto. Deixa eu só concluir toda a fala minha, e a senhora prepara toda a resposta. Isso aí é muito bom. Então, em cima disso, todo esse horário aqui, que veio enviado pela Vigilância Sanitária, é uma justificativa para a Vigilância Sanitária de Itapeva, que tem o CNES de 68 horas o máximo. Eu não estou falando, eu nem entro na questão numérica. Alex, você poderia, você viu aí o CNES, da mesma maneira que você pegou o meu, você pegou de todo mundo. E sabe, de todos os profissionais aqui. Então você não fala que é só o meu. Tá, mas eu estou querendo, nós não estamos discutindo nós dois. Então você fala, não fala que é só o meu. E essa questão, deixa eu só terminar, doutor. Essa questão do CNES da senhora são 68 horas e está com mais de 90 horas, mas tudo bem. A partir do momento que a maternidade fechou dia 1º, isso, eu não tenho mais. Vamos lá. Mais uma vistoria da Vigilância Sanitária, uma inspeção. Fala tudo aqui, No momento da inspeção, dia 3 de maio de 2011, estavam internados na maternidade uma gestante no pré-parto, 2 gestantes em tratamento clínico e uma puérpera com seu recém-nascido. 4. Questionada a enfermeira que nos acompanhava sobre quem faria o parto, a mesma nos respondeu que era a médica que estava atendendo no pronto-socorro e que faria o parto à tarde, não, portanto, nenhum médico que atendesse as clínicas de internação, caracterizando situação de risco. Mais uma vez. Daí veio o auto de infração da vigilância sanitária. Olha, agora, a verdade é que nós, deixa eu te falar, nós erramos, erramos. Sabe por que nós erramos? Porque no pronto-socorro deveria ter um médico obstetra, o prefeito teria que pagar no pronto-socorro, um médico obstetra,
um médico clínico, um anestesista e um cirurgião. Não. Geralmente, durante 24 horas, fica apenas um médico. Sim, eu atendo as emergências, sim. Atendo a demanda, atendo a demanda do PSF e, à tarde, eu faço os partos, sim. Problema, sim. Isso. Bom, vindo tudo isso, todas as questões que todos nos enviaram, tanto a vigilância sanitária como a questão do administrador da Santa Casa, diante de tantos horários feitos, e está aqui por eles feitos os autos de vistoria, são autos de vistoria, e com essa análise feita, por exemplo, da Santa Casa, foi pago em maio para a senhora. Eu estou falando isso aqui que eu posso falar porque é a empresa. A empresa faturou 20 mil, eu não posso falar o salário. 20.629, isso. A empresa 20 mil. A senhora tem esse plantão, que são todos os faturamentos dos procedimentos, sim, né? Então, os plantões aqui, eu faço 15 plantões. 15 plantões. Sabe por que eu faço 15 plantões? Porque ninguém quer fazer aqui. 15 plantões, o José faz 20 plantões, o doutor Hélio faz 22 plantões. 15 plantões que eu faço. E esse valor aqui, 20 mil, somado mais as 20 horas, somado mais as 15 horas sobre aviso, somando mais o trabalho que a senhora faz no AME de Itapeva, mais na retaguarda da Santa Casa de Itapeva, mais na o trabalho da Casa do Adolescente também de Itapeva, na Vila Santa Maria também de Itapeva, tudo isso que está dando todas essas horas que nós não conseguimos chegar nisso tudo, tem horário sobreposto. Em relação até a documentação, não foi esse o motivo pelo qual eu fiz meu pronunciamento. Eu fiz o meu pronunciamento pelo seguinte: isso aqui está tudo legal, líquido e certo. Não tem. Ninguém consegue estar em 4 lugares ao mesmo tempo. Consegue receber ao mesmo tempo. Agora estar. Não, deixa eu concluir, doutora. Você tem que falar o seguinte, que na casa do adolescente, eu trabalho na sexta. Não fale assim, Alex. Na casa do adolescente, eu trabalho na sexta. No Jardim Maringá, eu trabalho na segunda. Você tem que falar assim. No Santa Maria, ela trabalha na quinta. Eu não trabalho tudo ao mesmo tempo. Mas porque lá em Tabelinha, a gente roda, não é? Não, mas então, mas eu estou falando do secretário. Bem, mas não é esse o caso. O caso que eu estava vindo, por favor, eu estava vindo de manhã no hospital, esse fato mais que me intrigou, e para averiguar a pressão, e na hora que eu saí, eu vi o doutor José, com a ambulância S10, ele com a porta aberta, uma gestante lá dentro e 2 enfermeiras. O motorista era o Modesto. Uhum. E ele ali olhando o relógio, fazendo contato com a senhora. O horário do contato foi às 7h35 da manhã, via telefone com a doutora Eliette. Às 7h50, a paciente foi de cadeira de rodas para a ambulância, porque nós já não tínhamos mais maternidade. E o doutor José fez contato com a senhora e aguardou com a paciente dentro da ambulância. E já eram 8 e pouco, e a senhora não tinha vindo ainda nesse plantão de gineco-obstétrico, que a senhora tem um plantão de plantão. Olha, você... Não, deixa eu só terminar. Não. Aquele plantão... Deixa eu só terminar, doutora. Por favor. Alex, não força a barra. Aquele plantão, o José estava no plantão noturno, 12 horas. Meu plantão é toda terça-feira de manhã. Eu entro 8 horas. E no plantão das 8 às 8, teria que estar um outro plantonista. Como não tinha mais retaguarda, ele fez a opção de me chamar para me antecipar, assumir o plantão da terça-feira às 7h15 da manhã. Até ele me ligou, tomar banho, me arrumar, é lógico, eu vou chegar às 8 horas, né? Eu não tenho obrigatoriedade. Por que ele não chamou o outro plantonista que estava na retaguarda? Daí a gestante ali dentro da ambulância? Eu não estava você me falou que eu estava no sobreaviso. Sobreaviso de retaguarda. Quem recebeu esse sobreaviso foi o doutor José, porque a senhora não chegou. Eu já averiguei isso também. Mas a escala de plantão, deixa eu só continuar, a escala de plantão era para a senhora estar lá. Tanto que daí na hora... Não 7h15. Isso. Não, 8 horas. A escala de plantão de retaguarda de 15 dias é 24 horas. Não tinha retaguarda, José. A senhora não faz uma escala de retaguarda hoje de avaliação de 24 horas? Eu estou te falando que a retaguarda foi definida depois da reunião com o prefeito, a secretária de saúde e o promotor. Foi definido naquela hora aquela retaguarda.
Não. Porque dia 1º de julho, conforme o ofício... Mas a senhora já era responsável... A maternidade estava fechada. Mas a senhora já era responsável pela... Mas não é maternidade fechada, a senhora era responsável, a senhora recebia por aquilo, a senhora não recebeu porque a senhora não foi naquele momento. Mas deixa eu terminar. Por que doutor, eu fiquei assim, nervoso? Porque daí começaram a ligar para a senhora, o doutor José começou a ligar, a senhora falou que já ia. E essa gestante da ambulância precisando sair, tal, a senhora não vinha. Às 8h35, a ambulância ficou com a paciente na rua das 7h50 até as 8h35. Às 8h35, até eu falei assim, olha o problema aqui da maternidade fechada aqui. Não chamei com intenção da questão da senhora. Mas subiu o Luiz Rosa, subiu o Baio, secretário de saúde, daí juntou muita gente ali ao redor, as enfermeiras, o doutor José, tudo. Daí nós pedimos socorro para o doutor Antônio, se ele podia vir assumir o plantão para o doutor José sair. O doutor Antônio chegou e falou, José, dessa forma que ele chamou o doutor, vamos fazer esse parto aí? O senhor faz o parto. O doutor falou, deixa eu dar uma olhada na dilatação da paciente. Eu não estou falando nome de paciente, de nada. E quero que a senhora também entenda, não vamos levar isso do lado, sabe, o Alex fez isso. Talvez eu estou fazendo a minha inocência de cobrar uma situação. Daí, nesse momento, doutora, o doutor José falou assim, eu vou entrar e vou fazer o exame de toque na paciente. E entrou e falou assim, Antônio, eu acho que dá, eu vou ter que ir, não tem outra solução. Daí, Antônio, vai que eu fico no plantão. O José entrou na ambulância e foi, o Antônio entrou no plantão. Essa criança veio a óbito, pesando 3,270 kg. E é uma situação que a gente ficou... Por quê? Não, eu ocupei... Posso então, falar para a senhora que eu ocupei? A senhora sabe que eu ocupei? Eu sabia... Olha, eu me ocupei. Deixa eu te falar. É que vocês só falam o que acontece de ruim. Não, doutora, mas não é As assim. coisas que acontecem o sufoco que a gente passa lá, ninguém faz. Ninguém fala. Certo. No dia anterior, com a maternidade fechada, chegou a mesma paciente, uma paciente com o mesmo caso, dilatação total, e a gente fez a opção de fazer o parto. Eu fiz o parto, porque estava com mecônico, o neném já tinha feito mecônico, estava em sofrimento. Como obstetra, eu senti na segurança de fazer o parto. O José não é obstetra, ele não se sentiu seguro. Mas eu fiz o parto na noite anterior. O neném, nós ficamos com a batata quente, sabe por quê? Porque a maternidade não estava funcionando mais, e não tinha como transferir esse bebê. Conclusão, o Hélio foi com a paciente na transferência, o bebê comprometido, foi direto para o neonatal, e eu fiquei no plantão. Ninguém falou nada. Entendeu? Porque aconteceu muito bem. Aconteceu tudo. Não, infelizmente, doutora, os 5.000 acertos não dá direito a ter erros, infelizmente. É assim que funciona. Eu estou falando com é assim, nós estamos tratando com vida. Nós estamos tratando com momento, doutora. Alex, você está pedindo, olha, eu acho que essa coisa de ficar discutindo, conduta médica, aqui não existe um órgão competente chamado CRM. Não é conduta médica que eu estou discutindo. CRM. Eu jamais me atreveria a entrar. Nunca questionaria clínica médica. Eu questiono a questão administrativa. Se tem uma gineco-obstetra, por exemplo. Vou dar um exemplo hoje. Não é só eu, engraçado. Não, tudo bem, são dois. Você tem que falar que você pagava, antigamente pagava para 2 obstetras. Sim. E por que ele ligou só para mim? Será por quê? Você sabe por quê? Posso continuar? Aqui está a resposta. Nós temos a senhora como gineco-obstetra, que apareceu ali em fiscalizações em 4 lugares. Hoje, por exemplo, a senhora acertou uma avaliação. Vocês pediram R$14.000 para o José Luiz Gonçalves, estava sendo pago 3 e pouco. E agora foi fechada a maternidade e nós pagávamos 3 e pouco. Agora vocês pediram 14 para manter a maternidade. Não é manter a maternidade. Tem a minha assinatura? Não tem, a senhora não assinou. Lá só ficou a assinatura do Heitor. Então mas, se fala. Não, tudo bem. Mas vocês pediram 3.700, pediram R$14.000 para fazer esse tipo de trabalho. E 3.700 são pelo plantão. Hoje a senhora está ou não de plantão? A pergunta minha é essa. Dessas 15 dias de 24 horas de gineco sobre aviso. Eu estou colaborando. Depois do dia 1º de janeiro, eu estou colaborando. Financeiramente a colaboração é muito grande. Não. Aqui, doutor, então... Eu não assinei. Então, eu não partir para uma briga, então... Muito, viu? Então, a questão é judicial. Está na assinatura
Não, mas a senhora recebeu. Bem. Walter, então... Eu recebi no Não assinou, não recebeu, isso aí não vem. Agora, deixa eu só falar para a senhora. Então, a senhora está fazendo plantão de 15 dias. Está recebendo, tá? E nesse mesmo momento, a senhora está trabalhando em Itapeva. E se pinta uma emergência ao mesmo tempo aqui em Itaberá? Essa é a minha pergunta. Não, no plantão de quarta, quando eu estou quarta-feira... A pergunta não é essa, doutora. A senhora tem um sobreaviso... Eu trabalho em Itapeva... Tá. Quem está no sobreaviso é um outro plantonista. Não, doutora. São então, 15 dias de cada um, 24 horas. Depende. A senhora está lá ao mesmo tempo. A senhora tem eu acho. quatro... Olha, então vou fazer o seguinte, Alex, eu acho que da mesma maneira que você está um pouco nós não estamos se entendendo. Direcionado. Nós não estamos se entendendo. Tá, mal direcionado. Deixa eu só ler agora para a senhora. Médica, eu prefiro que você deixe para o CRM. Não estou entrando na questão médica, estou entrando na questão de horário, a questão com o dinheiro público. A senhora não pode, isso aí eu posso cobrar, vou cobrar e não vou parar. E o João Mar está filmando, está certo, internet, que me chame no fórum. Não há problema nenhum. Agora, eu quero saber desses horários que estão ao mesmo tempo, isso eu quero saber. É muita coisa. Eu quero que seja. Se tiver errado, doutor, se tiver errado. Está para todo mundo. É igual eu estou falando para a senhora. Isso o Quinés não é só para mim. Eu sei, mas nós estamos discutindo a senhora. Você não direciona o nome de tudo. Não, nós estamos discutindo a situação da senhora. Tá? Só com a Santa Casa aqui de Itaberá, em maio, só com a firma da senhora foi 20 mil. Só com a firma. É muito grande. Está aqui. 15 plantões. Bom, deixa eu só fazer outra coisa. 15 plantões a R$800 é só você fazer a conta. Agora, o profissional que faz um plantão... Mas se a senhora não recebeu em maio, se a senhora não recebeu em maio 20 mil, você já tem direito de me processar. E tem que processar. Em maio? Opa. Em maio, posso ter recebido sim. Maio, porque eu abril, fiz 15 partos. Abril 21, março 19. Isso eu estou falando, não estou falando da prefeitura, estou falando da Santa Casa. É lógico, a prefeitura que repassa, o SUS que repassa. Outra coisa, deixa eu só colocar para a senhora aqui alguma coisa. Depois que aconteceu esse incidente com essa gestante agora, a doutora Valéria ficou numa situação muito crítica. E ela é diretora clínica. E ela fez o seguinte ofício, que encaminhou aos médicos plantonistas, ao José Luiz Gonçalves, ao Walter Sérgio de Souza Almeida, o prefeito municipal, e a mim. O senhor recebeu isso aqui lá também. Ele falou assim: senhor José Luiz Gonçalves, tendo em vista os acontecimentos, isso aqui foi um dia depois. Eu sei, a data. Eu recebi eu fiz. Isso, não foi no mesmo dia. Mesmo dia. No mesmo dia que aconteceu o acidente que morreu a criança. Ela pegou e falou assim: tendo em vista o acontecimento referente ao funcionamento da maternidade, a incerteza quanto à existência ou não de uma retaguarda, a incerteza se tinha retaguarda ou não, e nós estávamos pagando, para atendimento à gestante, em loco ou até mesmo à distância, o que coloca os médicos de plantão no pronto atendimento deste hospital em constante sobressalto, uma vez que nenhum de nós assumiu esse compromisso ao sermos contratados, tendo em vista principalmente a segurança quanto ao acolhimento e atendimento à mãe e ao feto, quanto baterem a porta do PA, tendo em vista ainda minha posição até o momento como responsável técnica do hospital, que engloba o PA, maternidade, centro cirúrgico e unidade de internação clínica e que encaminha no prazo máximo de 3 dias as seguintes informações. Se existe ou não uma retaguarda recebendo remuneração para atender as gestantes que chegam até a porta desse hospital. Tendo em vista que o doutor José estava lá e tendo em vista que ela não sabia se tem escala. Ela não recebe a escala. Nós também, Alex, você sabe muito bem que a escala, que a retaguarda foi definida depois da reunião. E a Valéria sabe também. Ela não tinha escala antes. Ela sabe, que foi definida depois. Ela fez a seguinte pergunta: se existe quem são o nome CREMESP, exatamente o que está acordado com esses profissionais. Se existe, uma vez especificada a competência desses profissionais, a escala mensal de atendimento contendo o nome, CRM e assinatura de cada profissional envolvido, para que não gere, como vem acontecendo, dúvidas quanto a quem está de sobreaviso.
Então, Alex, você poderia colocar que a verdade é que a gente não poderia fixar na papeleta, eu estou de sobreaviso, a escala, porque junto com o meu nome, eu teria que ter o nome do anestesista, junto no sobreaviso, o nome também do pediatra junto. Mas como assim? Eu não posso ter um nome sozinho. A escala. E como o médico descobre quem que está ali? Como é que eu vou fazer um parto sozinho? A gente já recebeu várias punições do CRM por estar no comando sozinho, nós dois. Tá, mas se não divulga a escala, doutora, como que o médico vai descobrir quem que chama na emergência ali que nós chegou um genético? Porque ela também não definiu. Ela também não definiu responsabilidade em relação a quem seria o anestesista. Se houvesse um parto cesáreo, quem faria a anestesia? Como é que eu posso colocar meu nome sozinho na escala, sem o nome do pediatra e sem o nome do anestesista? Eu não posso fazer mais um parto sozinho. O erro da doutora Valéria, então. Não estou falando que é o erro. Essas indagações tinham que ser precedidas, elas tinham que ser compostas, tinham que ser mais compostas, mais certa. A indagação. Existe o obstetra não pode fazer o parto sozinho mais. Ele tem que colocar o nome obstetra de plantão, ou pediatra de plantão e o anestesista de plantão. Ela sabe disso, todos vocês sabem. Existe uma punição severa. Mas agora tem essa escala aí, né? Tá no, não. Agora foi criada a escala. Não tem escala. Mas se não tem escala, por que está sendo pago? Olha, a gente não pode colocar o nome sem o anestesista. Houve contratação do anestesista? Nós temos anestesista aqui que vem só durante final de semana. Mas só que os nenéns não nascem só no final de semana. Claro. Você entendeu? Eles contratam o anestesista para o final de semana. Doutora, está fechada a maternidade. Não precisa ter mais a equipe. Antes. Tá, mas antes não tem escala. E não foi só esse caso, eu estou dizendo assim. E quando eu falo... Bom, deixa eu só terminar aqui. Se existe uma vez especificada a competência desses profissionais, a escala mensal, atendimento, contendo nome, assinatura, para que não gere dúvida. Se não existe, qual a estratégia adotada por essa administração com relação aos acontecimentos que virão? Se não existe, como ficam os médicos plantonistas urgência e emergência, uma vez que não consta sua responsabilidade? Pergunta ainda mais. Alertou o gestor municipal que não basta fechar a maternidade? Não foi fechado por nós, por gestor municipal. Mas não deixem os plantonistas de urgência, emergência e tal. E a doutora Eliette pediu que informe, a doutora Valéria, que informe o mais urgente possível. Então, essas questões que eu estou dizendo para a senhora, essas questões técnicas que nós podemos conversar em tudo, em relação, doutora, às cobranças que nós recebemos. Esses dias, por exemplo, isso aí é normal acontecer isso. Quem que eles procuram? O vereador. Eles procuram o vereador. Por quê? Porque a Santa Casa, nós fazemos o maior esforço, e o Walter sabe disso, é disponibilizado todo mês para a Santa Casa 180 mil, né, Walter? Subindo 150 para 180 mil mensal para a Santa Casa. É uma das Santa Casas que mais recebe. Isso nós estamos falando com recurso do SUS do município. Isso todo mundo mais... Olha, isso não me cabe discutir. Lógico, tá. Mas, eu recebo 180 mil. Isso, já não recebe, mas é Santa Casa. E o SUS ainda faz mais uma contrapartida, passando 200 e pouco. E o que nós questionamos, quando nós precisamos da gineco-obstetra, ela não estava presente e aconteceu isso. E não só isso, tem outras coisas. Tem vereador aqui, por exemplo, que eu acho que não vai se manifestar. Sou eu. Sem vereador, nós todos aqui nós conversamos. Não, doutora. Eu sei, mas não são vários, a senhora não pode falar pelos outros. Eu sei, doutora, eu sei, mas... E durante muito tempo, o Heitor está aqui, não podia nem falar, o outro obstetra está aqui há 5 anos. Há 5 anos. Quanto tempo eu cuidei disso daí sozinho, Alex? Certo, concordo. Por que isso agora com o meu nome? Você me entendeu? Não. E não foi dessa forma, senhora. Eu não desrespeitei a senhora. Acho que foi um pouco dessa. Não desrespeitei a senhora. Não fiz nada. Eu acho que tudo que eu falo aqui eu respondo. Como tudo que está aqui. 10 anos eu fiquei sozinha aqui. Eu sei. E a senhora tem todo o mérito. A senhora não está entrando na questão da técnica. Não estou entrando na questão da técnica. Estou entrando na questão financeira, na questão que me cobram, na questão que nós temos que ter, nós precisamos dizer, senhora. E vou falar mais um negócio. Quero que a senhora pegue os 15 dias ou até 30 dias de gineco e fique de plantão, que eu sei que a senhora dá conta do recado. Eu tenho absoluta certeza. Mas desde quando a senhora seja aqui.
Não dá mais para que o município pague essa situação com a senhora tem Itapeva. Alex, E eu não há 15 anos, eu sei. eu trabalho lá à tarde em Eu sei, Itapeva. doutor, eu sei. Anos. Mas se tiver um plantão, Você tem que entendeu? estar aqui. Essa é uma Eu não tô questão. entendendo. Essa é uma questão que nós não abrimos mão, nós vereadores, então cobramos o Walter, nós já fizemos, já conversamos sobre isso. Tem vereador aqui, por exemplo, aqui que ligou para mim esses dias, e foi fato. Eu não vou usar o nome do vereador, mas falou, Alex, tem um monte de pessoas para ser atendida lá no plantão, eu não estou podendo, eu estou trabalhando, dá para você dar um pulo lá, porque tem uma criança com o pé torcido lá e não é atendido. O doutor está lá, mas não está atendendo. Eu fui até para gentilmente pedir para a senhora. Eu cheguei lá, conversei com a recepcionista, falei, não, o doutor está almoçando, mas já vim atender. Então, tem conforto médico? Tem que ter. E quando chega o que nós está acontecendo, chega bastante reclamações para nós, agora eu estou saindo um pouco do foco da senhora. Esse caso aconteceu com a senhora, isso que eu citei agora. Então, não, é o que eu falei para você. Então, o conforto médico. A demanda é uma média de 120 pacientes que a gente atende no pronto-socorro. Agora, se houvesse um direcionamento, se as pessoas, houvesse uma organização, os PSF todos funcionando, essa demanda não haveria, estaria na porta do hospital. Sim. Só que isso que eu estou falando para a senhora, tem essa demanda, e daí o que acontece? O município não aceita, ele não aceita isso, por exemplo, que o médico fez um conforto médico, esperando juntar 10, 12 pacientes para ele subatender. Essa é uma questão que vem para a gente, de ele almoçar na hora, ainda mais, doutora, quando um pagamento desse está sendo feito em dia e está sendo bem feito esse compromisso. Quando eu falo para a senhora, tira o chapéu para a senhora, deixa só concluir. Não é mesmo? Almoçar tem. Depois de 80 pacientes, depois de 80 pela manhã, às vezes 60, tem que comer pelo menos um pouquinho. Tem, mas quando é uma emergência, um pé torcido, alguma coisa, dá para abrir exceção. Eu conheço o atendimento. Uma dos pacientes, emergência, doutora, não fica lá fora. Eu conheço o atendimento. E isso que eu estou falando para a senhora, eu faço aqui. Faço aqui com a senhora. Eu acho que até nós estamos com um excelente profissional. Eu admiro a senhora profissionalmente, sinceridade. E acho que você vai pegar a maternidade, a senhora dá conta. Tranquilo. Só não dá certo. Eu já dei conta. Já deu conta. Tira o chapéu. Já dei conta durante muito tempo. São 5 mil crianças que passou pela mão da senhora. A senhora está de parabéns. Mas nós queremos a senhora na maternidade. Se essa avaliação a senhora ficar de plantão, nós queremos a senhora Itaberá. Nós não queremos repartir a senhora com Itapeva. Nós não queremos a senhora recebendo, ganhando na Itapeva. Vamos ver quanto custa isso. Nós queremos dedicação exclusiva para a maternidade. É isso que nós precisamos. Esse plantão de 12 horas daria para fazer só para nós, pelo dinheiro que nós estamos pagando, de 20 mil, mais o salário junto da prefeitura. O que está faltando? Entendeu? Então, essa questão que eu estou falando para a senhora, eu não estou proibindo a senhora, eu só não quero pegar isso. Primeiro eu quero saber como está sendo feito, que é um direito da gente. É um direito, né, de saber como está sendo feito. Não vou entrar na questão de clínica médica, quando a senhora, eu não estou reclamando da senhora chegar lá e perder algum procedimento, ou errar algum procedimento. Quem sou eu? Não entendo disso. Nem vou entrar nessa questão. Agora, da senhora não ir para o procedimento, aí é obrigação minha. Aí cabe a mim estar lá pedindo esclarecimento. Olha, eu tenho que pedir. Alex, essa coisa, eu não ir no procedimento, não dá, não faz parte. Tá não dá, não dá, Alex. A senhora tem que questionar. Você entendeu? Deixa eu contar para a senhora. A senhora tem que questionar José Luiz Gonçalves, que escreveu aqui a falta de compromisso da senhora. A senhora tem que questionar a vigilância sanitária de Itapeva. Eu acho. Por falar que a senhora está em 3 lugares despresenciados. E abrir uma eu não estou em 3 lugares ao mesmo tempo. Aqui, de manhã eu trabalho, a vigilância escreveu aqui em 3 lugares ao mesmo tempo recebendo. Aqui, e fora eu coloco ainda o plantão de obstetrícia. Se eu trabalho em 3 lugares, eu tenho que receber. Não, mas ao mesmo tempo não dá, doutora. Não é ao mesmo tempo, Zé. Você sabe que é à tarde que eu trabalho em Itapeva. Não, está aqui, doutora. Você sabe. Não, eu quero que a senhora leve, nós vamos discutir isso os dois. Então, essa questão que eu falo para a senhora. Agora, em outras questões eu não estou entrando. Não, doutor, eu vou falar até, me procuraram falar assim, Alex, você se retrata? Não me retrato. Porque não me retratei nem para o Walter. O que nós conversamos, nós falamos, e eu volto a corrigir algumas coisas. Olha, se você acha, aquelas palavras que você usou, doutora, eu não usei essas aquelas palavras pesadas, nós assistimos, nós querendo que você retrata. Nós assistimos o vídeo. Entendeu? Aí o problema é... Não ofendi a senhora, se a senhora levou por ofensa,
sou sincero e peço desculpas se eu ofendi a senhora, de forma nenhuma a família da senhora, de maneira alguma, a questão minha é só com questão de horário, só. Mais nada, doutor, não leve do lado pessoal, admiro a senhora, e se eu cair na emergência lá, dependendo, eu quero até cair na mão da senhora, eu sei que a senhora vai dar conta. Então eu estou sendo sincero para a senhora, o que eu não vou mais aceitar e concordar com isso, pode, se o voto aceita, se todos os vereadores estão de acordo comigo, até estavam. E estou falando para a senhora que é uma questão que nós queremos acertar. Mostre, eu vou junto com a senhora na vigilância sanitária, vou junto com a senhora com o Zecão, vou junto com a doutora Valéria. Qualquer pessoa que está aqui, vamos ver. Pode ir lá afetar o meu horário. Então. Eu quero que a senhora tenha, assim, entenda a situação minha, entenda junto comigo. Não estou forçando, doutora. Em cima do meu nome. Não estou forçando. Porque você sabe que todos nós, além de trabalhar aqui, trabalhamos em outro lugar. Eu moro aqui em Itaberá. Eu estou mais disponível. Qualquer ambulância sabe onde eu moro. O telefone toca, eu atendo o telefone. Você entendeu? Eu atendo o telefone. E o telefone toca, eu vou. Eu estou mais sensível, disponível, mais com a cara. Eu sei, mas precisamos dessa dedicação da senhora exclusiva para nós. Nós queremos a senhora só para nós. Pode ter certeza que isso é de coração, doutora. Então tá bom. Nós queremos a senhora no posto de saúde, aqui na maternidade, que a senhora faça um plano para nós aí, que fique com nós. Vamos corrigir o que aconteceu aí nessa questão de quinés, acertar tudo lá. A senhora está ficando indo para Itapeva e nós estamos com medo da senhora ficar para Itapeva. E isso nós não queremos. Nós queremos que a senhora fique aqui com nós. Esses erros que acontecem é para não acontecer mais. A senhora me desculpa, doutora. A senhora me desculpa com na figura. Foi realmente desrespeitoso, né, Alex? Não foi. Então me desculpe. Se eu desrespeitei a senhora pessoalmente, a senhora recebe minhas desculpas, tá? Pode receber. Isso aí eu estou falando para a senhora. Me desculpe, eu não ofendi a senhora. Eu não abro mão da questão de contestar. É o que está aqui. Risco de saúde, a senhora pode contestar, estando em 4 lugares, os percebimentos, os recebimentos. Acho que a senhora tem mais que questionar. Se eu recebi, lógico que eu fiz. Não, doutora, tem que receber. Eu recebi. A questão é o valorzinho. Se eu fiz 18 plantões, se eu fiz 15 parto mês, se eu fiz 5 cirurgias mês, eu tenho que receber. Ninguém trabalha de graça. Lógico, não está. Mas não é mesmo? É isso aí. Muito obrigado, agradeço a senhora de coração. Alô, voltou. Bom, eu pessoalmente gostaria de agradecer a presença do doutor Eliette. O Walter talvez, não sei se queira fechar com algumas palavras, eu só quero dizer uma coisa a todos aqui. Nós vivemos um momento realmente de turbulência, principalmente na saúde, e profissionais competentes, habilitados, especializados que nós temos aqui e que a duras penas a gente consegue tê-los aqui em Itaberá, e alguns deles, que é o caso específico do doutor Eliette, que investiu aqui, é sabido e notório o local de sua residência já há muitos anos. Eu compartilho até uma amizade pessoal com o marido da senhora, com a senhora. E, na verdade, eu acho que houve um pressuposto, alguma coisa assim, onde a senhora não poderia arcar com todos os acordos, entre aspas, que um profissional habilitado, competente, especialista tem que ter em Itaberá. A gente sabe da dificuldade dos PSF, a gente sabe, a gente é reclamado, vem pessoas, reclamam, o médico não está lá, o médico não foi hoje, o médico não foi ontem, vai nós no Walter. A gente sabe que é uma bolha que ela foi inflando e que, com o fechamento da maternidade, que é um prejuízo muito grande para a população, principalmente a menos abastada, a menos desprovida de recursos, mas que
a todos que vieram aqui essa noite, saibam que a gente está tentando, nós fizemos reunião lá em Sorocaba, com o prefeito, com uma van cheia de vereadores, com o pessoal da saúde, com o Conselho Municipal de Saúde. É absurdo. Vai ter o governo presente agora, em outubro, Itapeva, o governador e todos os secretários. O mesmo clamor nosso aqui é de Ribeirão Branco, é de Buri, porque eles também, como nós, não têm sustentabilidade financeira, nem prefeitura e nem Santa Casa, de ter esses especialistas tão importantes. E é o clamor da população, é ter um médico, cada um em sua área. Então essa dificuldade veio se avolumando e essa bolha estourou. Estourou de uma forma até que num dia que o presidente estava um pouco chateado aqui, e ele realmente foi uma surpresa até para nós, o uso da palavra naquele dia, doutora. Mas ele falou, não com o intuito, tenho certeza, de denegrir mais a senhora, que o valor que a senhora tem para Itaberá e quantas vidas estão aí, já com quantos anos essas crianças aí passaram pela mão da senhora, como passaram na mão de outros que antecederam a senhora e que já não estão mais aqui. E a gente gostaria que os médicos daqui Itaberá ficassem aqui Itaberá. E vou torcer muito, pessoalmente, particularmente, para que a senhora fique aqui Itaberá. Como os outros profissionais, fiquem aqui, que são poucos ainda, precisamos mais, né, Walter? Tem PSF, está aí, o preço que o governo passa e transfere para a prefeitura, e governo federal, governo do estado, fica para o prefeito arcar com tudo. De 35 mil que custa um PSF, 40, vem 6 mil, 25, 30 vai do prefeito, da prefeitura, que tem que acertar orçamento, uma série de coisas. Então, União e Estado abandonaram a saúde, o SUS. E sem a gente aqui querer duvidar dos motivos que levaram a Anvisa a vir aqui e fechar de repentemente aqui. Que nem Itapeva tem o plantão correto para atender aquela magnitude de cidade. Se nem tem lá corretamente para atender lá, vai nós para lá, vai Buri para lá, vai Ribeirão Branco para lá, vai todo mundo lá. Que o preço do procedimento SUS lá paga mais. Santa Casa lá precisa de muito recurso. Até virar regional isso. Mas eu quero encerrar minhas palavras. Eu acho que, por falta de a gente tentar fazer mais profissionais virem, mas realmente tem municípios mais ricos que nós, que o médico pensa 10 vezes em vir aqui ou ir nesse município mais rico, que ele vai ter mais suporte, mais estrutura. Então, os poucos que estão aqui, nós não podemos perder. Eu faço um apelo, Walter, para que nesse governo presente de outubro aí, você leve reivindicações fortes, principalmente e prioritariamente na área de saúde. Se tiver que pedir 100 mil por mês, 150 mil por mês para o governo aguentar mais um pouco aí, para a gente restabelecer a maternidade, para que se estabeleça esse plantão, essa equipe, que alguma coisa tem que ser feita que você não aguenta como prefeito, o orçamento não dá esse aval para você, e nós aqui, falo para o Alex, agora temos essa casa que está servindo para isso daqui hoje, que é um avanço para Itaberá. Não queremos morrer no passado, chega, vamos melhor ver que essa conversa de hoje, doutora, sirva para a reflexão de todos nós, para que a gente tente avançar juntos e cobrar de autoridades que nós estamos pedindo socorro. Você tem que cobrar o governador, deputados nossos que eu acabei de falar anteriormente, para que nós precisamos, sim, de mais médicos, se não os que estão, que fiquem aqui e que nos ajudem, que façam o trabalho. Nós, PSF, está faltando PSF no Turiba, não sei, está chamando, não vem, tem concurso, tem uma série de dificuldades, tem um ano eleitoral entrando, depois tem que parar. Vamos tentar fazer com que a gente progrida usando todos os mecanismos que a gente tem direito, mas que essa reunião de hoje sirva de alento e de uma nova expectativa, porque eu sou muito individualizadamente falando, eu admiro e vejo o quanto que Itaberá tem se desenvolvido, a quantia de crianças, e essa maternidade veio para estourar essa bolha.
com outros erros, outras coisas que a gente tem que arrumar. Questão de mais médico, de horário, de PSF. A senhora falou com razão, eles não vão no PSF e entopem a Santa Casa. Tem que ter um relacionamento direto disso, tem que ter uma nova visão aí do SUS em relação à Santa Casa e uma melhor organização, um melhor planejamento da Santa Casa, para que ela também tente sobreviver com todas as dificuldades. Porque fechando maternidade já é um prejuízo tremendo do procedimento SUS que deixa de entrar em Itaberá. Então, eu acho que falo aqui em nome de todos os vereadores que a intenção nossa é de estarmos presentes e alavancarmos, ajudarmos naquilo que for possível para que se sustente Itaberá. As pessoas que aqui quiseram fazer sua vida, as pessoas que aqui investem e as pessoas que estão a tempo aqui em Itaberá, como é o caso da senhora. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.